hoje, né, toda a gama de doença que tem os citros ficou fácil de manejar em relação ao green. Então, o cancro cítrico, que na década de 90 foi devastador, né, foi o terror da citricultura, e o Paraná já aprendeu a manejar, né, muito antes, foi um dos pioneiros, né, e eles estão vivos lá, plantando citros, colhendo citros, né, pouca oscilação de produtividade, eles conviveram muito mais tempo que nós, né, então são lições que a gente acaba trazendo, né. Até o próprio Santinho Gravena, né, que acabou falecendo essa semana, né, semana passada, num dos treinamentos que eu fiz com ele em 2012, 2014, né, falava que a gente tem que aprender a conviver com a praga, né? Então, o MIP não é algo teórico que a gente aprende na faculdade e não repassa isso. Então, o MIP é algo que a gente tem que viver dentro da propriedade, né? Então, dentro da citricultura, a gente passa a viver isso com mais intensidade, né? E às vezes, pensando no psilídeo, pulgão, lagarta, percevejo, nematóide, tudo fica secundário. Furão, mosca, tudo fica secundário. Porque a gente esqueceu, né, do MIP. E hoje retoma, né? Então, rotação de inseticida, época de aplicação, esperar a população chegar, qual que é a melhor. Então, tudo isso a gente aprendeu na faculdade, né? E aí parece que parece que a gente descobriu o mundo, né? Falando um negócio desse, mas não, né? Nossos professores já falavam disso aí, não é verdade? Olha lá, Wellington. Olha a importância dos professores aí, né? Tem que chamar a atenção dos alunos que estão nos ouvindo, quanto valor a gente tem. E muitas vezes a gente, depois de formado, que a gente começa a lembrar algumas coisas, lembra daquela disciplina, podia ter aproveitado mais isso, mais aquilo, né? Então, se você está nos ouvindo e estiver na universidade, aproveite bastante aí a universidade. Isso que o Márcio falou é fundamental, né? Eu acho que ele compartilhou muito do conhecimento dele aqui na fala dele, né? E isso é muito legal, a gente vai aprendendo bastante coisa. E tomem nota, tá, gente? Tomem nota que ajuda a gente a memorizar também, é sempre bom. Depois eu ouço os nossos próprios podcasts aqui e fico tomando nota, né? Porque a gente aprende coisa pra caramba. E também aprender com quem já teve a experiência, né? Você ganha velocidade, você não fica na tentativa e erro, né? Então o Márcio falou aí da consultoria, né? E aproveitando a deixa aqui, pedi a licença para o Márcio, para o Wellington também aqui, para convidar nossos queridos telespecs que quiserem nos apoiar, né, ou Regra de 3, ser um parceiro, né, tá passando o banner na sua tela, você pode mandar um e-mail para regra-de-3agro@gmail.com, lembrando que é regra de 3agro@gmail.com, o D é a letra D, o 3 é o número 3, e entre as diversas formas que a gente pode ser um parceiro, você pode indicar também um convidado, a gente pode te ajudar a lançar alguma novidade para o mercado, um produto, um livro, né, e alguma coisa nesse sentido, né, e falando, né, pegando o link do que o Márcio falou aqui, né, da importância para os citros, né, que não só para os citros, mas para todos os cultivos, é o controle fitossanitário, né, então em breve a gente vai receber aqui o Marcelo Freitas, né, que a gente vai ter esse lançamento desse livro que eu tô lendo aqui, ó, Manual de Defesa Fitossanitária, que ele escreveu e está lançando recentemente, ele vai fazer o lançamento aqui no canal em um dos próximos episódios. Então inscreva-se, fique ligado, que a gente vai falar bastante de defesa fitossanitária. Aqui não tem, tá, Márcio? Aqui não tem citros, mas tem café, tem milho e tem soja, né? Então, veja só, você que está nos acompanhando aqui, você vai aprender bastante sobre citros aqui com o Márcio, depois você complementa lá quando a gente receber o nosso convidado, o Marcelo Freitas. Vou deixar o nosso banner rolando aqui, né, para quem quiser entrar em contato. Lembre-se que vocês podem entrar em contato também via Instagram, pelo @agrodesrespeito, com o Wellington Bendinelli também, ou pelo regra de 3.agro. E vou passar a palavra agora para o Wellington, que eu tenho certeza que ele está se coçando na cadeira aí para fazer alguma pergunta para você, Márcio. Eu queria, assim, aproveitar, né? A sua fala é muito rica, ô Márcio, de vários espectros, né? E eu queria puxar em relação a essa questão, né, de uma curva de conhecimento.
nós já estamos, né, vivendo a impressão que eu tenho, eu não sei se é essa também a impressão de vocês, é que nós aprendemos na faculdade, né, a manejo integrado, né, de pragas, né, e eu vou aqui ressaltar o integrado, né, nesse questionamento, e eu não sei, por algum motivo, em algum momento a gente vai desconectando, a gente vai entendendo, né, que essa integração, ela não é tão importante, né, esse olhar sistêmico, né, e hoje, por que eu falo isso? Porque a gente discute muito o manejo orgânico, que trabalha muito com integração de sistemas, né, mais recentemente, a gente está vendo manejo regenerativo, né? Como grandes empresas como a Cargill, né, ali patrocinando agricultores, né? Nos Estados Unidos, ou mesmo na América Central também, aqui no Brasil, com programas, né? Relacionado a essa forma de olhar a agricultura, né? Eu estou resumindo esse olhar que é o manejo, né? Tudo se resume ao manejo. E o sistema orgânico também faz isso, né? A gente entende que, na sua fala você colocou, nós precisamos com o Santin Gravena, né? Ele foi, né, um dos grandes aí inspiradores, né? Enfim, né? Resumindo o que ele foi, né, para a gente em relação à agricultura. E você colocou assim, a gente precisa conviver com essas pragas, né? E muitas vezes me pareceu há pouco tempo atrás, e essa a minha questão, de que esse olhar ele foi, não sei se ele não acho que ele foi esquecido, porque o agricultor ele entende esse mais do que, né, mais do que eu aqui, essa a importância do olhar sistêmico. Mas eu queria entender, você é agricultor também, Márcio, assim, aonde que esse ponto, talvez, onde que essa amarração, ou ela não foi bem feita, ou a gente acabou, olha, sei lá, ficou 3 anos, 5 anos, né, entendendo que eu posso não, ou minimizar essa questão de fazer, você falou sobre a questão de moléculas, né, você ter essa diversificação de molécula química, né? E não olhar o sistema como um todo. Eu não sei se eu estou sendo muito, se eu estou conseguindo me fazer entendido, mas o greening, né? A gente sabe o problema que é, ao mesmo tempo que em muitas pragas, né? Eles acabam, parece que de alguma forma unindo, né? Porque você falou que a gente não consegue trabalhar, e realmente é difícil a gente trabalhar um greening sem ter uma visão mais do que sistêmica, né? Mas em relação a nível de cadeia, né? Tem que ser integrado com outros produtores. E aí a minha pergunta, né? Fechando aqui minha fala, tá nesse sentido, né? Porque você falou, olha, a gente já aprendeu isso lá atrás, né? A gente já aprendeu lá atrás, já aprendemos lá atrás. Como que a gente pode, né? Também até dentro desse questionamento, que é mais um pensamento do que uma pergunta, tá? Até eu tô jogando isso para vocês. Como que a gente pode dar? Você já deu dica da consultoria, né? O Diego já falou a questão dos professores. Como que a gente pode minimizar, né? E talvez não esquecer que a agricultura, ela, assim como qualquer profissão, né, nossa, ela precisa ser entendida de forma sistêmica, né, com cuidado, né? Hoje pode ser que não se fale dessa doença, dessa praga, daqui a pouco ela pode aparecer no sentido de dica, né? Fiz toda essa retórica aqui, mas no fundo é mais para chamar a atenção no meu ponto de vista, da importância do olhar sempre sistêmico, né? E claro que a gente sabe que tem questão de custos envolvido, né? E épocas, mas como que uma dica, né, para quem está nos ouvindo, como que a gente pode minimizar esses erros? Não sei se ninguém erra, talvez, acho que a gente não está errando porque a gente quer errar, mas a gente acaba esquecendo da importância de olhar, né? E pegando a deixa também do Diego e da sua fala, Márcio. Então, quando a gente está, só dando sequência ao raciocínio, quando a gente vai para uma guerra, né, eu gosto muito de filme de guerra, nunca fui para uma guerra, né? Mas a gente usa toda a estratégia que tem para poder vencer o inimigo. Então,
se for uma estratégia se unir, né, com outro inimigo para poder combater aquele inimigo, na guerra se une, né? Então, quando a gente vai com o mesmo objetivo, né, então o objetivo é produzir, né? O objetivo é produzir corretamente. A gente vem sendo cobrado incessantemente, né, a questão ambiental. Então, produzir, né, ser competitivo, ser correto ambientalmente, né, respeitar o ser humano, respeitar os animais, os outros insetos benéficos. Então, quando a gente pensa nesse conjunto, né, tudo que for manejo, tudo que for de estratégia para combater praga, para aumentar a produtividade, faz parte do jogo. Então, eu falo que a gente começa a juntar a estratégia quando a gente começa a trocar informação com o nosso vizinho, começa a trocar informação com professores, com consultores, com funcionário, porque ele está lá, às vezes, ele conhece a propriedade por inteiro, porque ele preparou aquela área para plantar muda, enfim, ele arrancou uma planta daninha, ele viu que repetiu aquela planta daninha em um determinado local. Então, aí a gente vê tanta tecnologia chegando, né, e a gente esquece do princípio, né, que é o social, né, de poder trocar essas informações. Depois, lógico, né, essas informações vão ser enriquecidas com rotação de produto. É que assim, quando a gente fala de rotação de produto, a gente só fala de molécula. Não, na verdade, hoje a gente está além disso, né, a gente está de grupo químico, né, então a rotação, às vezes a gente esquece, né, que aquele produto faz parte de um grupo químico, né, então quando a gente divide aqueles produtos em grupo químico, o negócio fica mais ajustadinho, mais apertado, então menos opções, né? E aí você falou um pouquinho da agricultura regenerativa, do biológico, do orgânico. Cara, o orgânico veio, né, com a agricultura biológica. Eu acho que o orgânico manteve a agricultura biológica ativa, porque a gente ia precisar da agricultura convencional. E eu vejo que é um grande aliado, né, na agricultura convencional, porque essas moléculas químicas, na hora que ela começa a patinar, não tem mais nada para fazer. Então, você dá um tiro de bazuca, depois você dá outro, e de repente acabou a munição da bazuca. O cara fez um escudo lá, que a praga fez um escudo que não consegue mais derrubar ela com bazuca. E aí você descobre que tem um armamento, né, um biológico que demora mais, mas é muito mais efetivo, né, e que vai, né, reestruturar, né, aquela condição, né, então aquele grupo químico que não mais funcionava, né, o biológico vai eliminar aquele grupo resistente, aquele grande escudo, e aí talvez aí 1 ano, 6 meses, depende da molécula, 2 anos, ele volta a funcionar novamente. Não só isso, né, então você tem alguns outros manejos, né, o manejo físico nunca foi estudado como está sendo estudado o níquel, como está sendo estudado o protetor solar, né, que nada mais é que são barreiras físicas para inseto e para doença, né? E aí melhorar a fertilidade do solo, né? Também a gente tem micro-organismos melhorando a condição do solo, potencializando essa planta a produzir mais no mesmo local. Então, tudo isso eu acho que é o manejo integrado de pragas, né? Então, o manejo de produção, ele vem associado com N coisas. E aí, qual é o grande objetivo? Né? Produzir bem, né? Sem afetar o meio ambiente, que eu acho que isso o produtor brasileiro faz bem, e eu ressalvo aqui que o citricultor faz muito bem nisso aí. Então, corredores ecológicos, a gente fala de agricultura perene, conservação de solo, a gente pega solos, a maioria da citricultura vem para solos degradados. E a hora que a citricultura sai, a gente entrega um solo de alta fertilidade. Então, você pega um solo, né, todas as regiões que a citricultura foi,
né, ela iniciou não em solos de alta fertilidade, de baixa fertilidade. E você pega, imagine só, você está tratando o solo 20 anos, 15 anos, né, fazendo um bom manejo de solo. Imagina o micro-organismo que foi criado, o tanto de fósforo que foi depositado nesse solo. Então, tudo isso, né, é um manejo ambiental. Imagine se aumentar a produtividade de uma área sem precisar abrir outra, né? Então, falando de áreas degradadas que antes não tinham função nenhuma, né? Então, às vezes a gente briga por causa de uma ou outra árvore solteira ali, né, que está atrapalhando o manejo. Nem vou entrar nesse assunto, mas e aí a gente planta, sei lá, 1 milhão de plantas de citros, né, 1 milhão de café. O café também faz essa função. E aí a gente faz roçadeira ecológica, que é produzir braquiária para aumentar a massa. Imagina o tanto de CO2 que isso aí captura, né? A gente evita queimada, né, no solo, numa área degradada que sempre tinha queimada, porque ninguém cuidava daquela área. Então, você acaba tendo passarinho, você acaba tendo abelha, você acaba tendo cervinho, né, que antes a gente não via, né, mais o veadinho campeiro. Então, até saiu uma reportagem da Fundecitos, depois o GECONS reforçou isso aí, né, falou, a citricultura faz manejo ambiental, né, não estou falando que as outras culturas não tá, mas eu estou aqui para puxar a sardinha do lado dos citros. E eu acho que isso também, né, agrega, sim, né, no controle biológico. Lógico, a gente não pode esquecer que a gente está levando uma monocultura, né? Então, uma monocultura, né, a grande tempo também tem os seus pontos negativos, né? E quando a gente põe na balança, tudo isso que eu acabei de falar, ele fica mais baixo. Um ponto negativo é o psilídeo, é a centralização de uma doença, é a concentração de uma praga, que provavelmente com essa pulverização que aconteceu no país, provavelmente isso vai ser mais manejado, né? Ou os erros que a gente cometeu aqui não vai acontecer nos outros estados, né? Então não sei se eu dei seguimento ao pensamento seu, Wellington, mas é uma sequência, né, de fatores. E eu venho de uma região, né, que é a região próximo de Limeira, que é Conchal, né, que tinha muito pequenos citricultores, onde pequenas famílias viviam de citros. E hoje isso não é mais a realidade. Então, esse citricultor que tinha lá 2.000, 5.000, 10.000 plantas de citros, hoje ele não consegue viver com essa quantidade de plantas, né? Então, para onde foi essa renda, né? O que mudou? Então, o que esse citricultor fez, né? Para onde que ele foi? Então, a gente deixou uma monocultura muito grande. Quando migrou isso para a nossa região aqui, que é a região de Avaré, isso acabou finalizando esses pequenos produtores. Eles foram produzir outras coisas, né? Migraram para outro tipo de fruta, HF, né? Por quê? Porque tinha condição de solo para isso. Se ele migrasse direto do solo degradado para uma outra fruticultura, seja manga, seja abacate, que muita gente migrou para o abacate, seja para o mamão, enfim, ou até para hortaliça, a condição daquele solo não dava condição. E depois a citricultura deu, né? Então, isso acaba, né, reforçando que o manejo não é individualizado dentro das suas fronteiras, né? O negócio tem que acontecer fora da sua propriedade, né? Eu acho que isso vai ganhar mais poder, mas vai ser mais robusto isso fora assim, eu falo da nova citricultura. Show. E o Márcio falando aí, né? Cada coisa que ele falava ali foi uma viagem minha ao passado ali, porque eu cheguei a trabalhar alguns anos em pomar de produção de citricultura, com projetos de pesquisa, e eu me lembro muito bem de avaliar ano a ano a evolução de análise de solo, com a fertilidade aumentando. Quando você falou fósforo, eu lembrei, né, dos teores de fósforo que tinha ali, o pomar que estava em torno de 70, 80 ppm ali, né, miligramas
cúbico, tava, né? Então, assim, pomar de anos, né? E com certeza, porque inclusive essa área, algumas áreas de citros estavam se tornando áreas de produção de milho, de soja, né? E eu lembro que era uma fertilidade altíssima, né? Então deixou um legado ali, como você falou, né? E você contando, eu me lembrei. Inclusive, quando você falou dos servos, eu lembrei que eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi servo no campo assim, foi numa área de citros também, né? Foi nessa área aí que eu vi, né? Então, realmente, roçada ecológica, né? Foi legal que deu para dar uma viajada aí nas experiências que eu tive. E Márcio, eu acho que é muito legal a gente entender todo esse contexto, né? Você tem muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente, mas no Regra de 3 a gente busca também, além disso, a gente entender um pouco mais do profissional, do Márcio por trás do profissional, né? E um pouco da sua história também, para que os nossos telespecs, as pessoas que estão se formando aí, né? Que estão na faculdade, e também aqueles que estão na vida profissional, possam aprender com algumas de suas histórias de vida, né? Então, por isso a gente separa aqui o Regra de 3 em alguns momentos especiais, né? E você mandou algumas fotos que contam algumas histórias, né? Então, Wellington, eu queria dar entrada aqui no nosso primeiro quadro dentro do Regra de 3 aqui, ó. Deixa eu só soltar a musiquinha. Essa música aqui, quando toca, ela é um indicativo que a gente vai começar com o momento infância no agro, né? Então vou colocar aqui, Márcio, umas fotos que você mandou aqui, o Wellington mandou pra gente. Esse é o Marcinho. Conta pra gente. Cabeçudo aí sou eu. Conta pra gente como é que foi seu primeiro contato com o agro, seu momento de infância. Né? Você já falou, né, que você é de família, de citricultor, então conta pra gente um pouquinho mais. Essa foto de bebê aí, eu tô na casa dos meus avós, né? Meu avô citricultor, os dois lados da família são citricultores, né? Então isso aí na casa do avô materno. E a foto da Fimiuzona lá é um sítio em Mojimirim, né? Meu pai era um citricultor pequeno lá na época, e uma casa bastante pequena, onde eu e meu irmão costumávamos ir nas férias, né? Então meu pai nas férias, como minha mãe tinha comércio, meus pais revezavam quem que ia ficar com a criançada nas férias. Então meu pai levava para o sítio, ele ia para a roça, para laranja, ou plantava algodão na época também, e a gente ficava em volta dessa casa, só daniando, jogando coisa dentro do poço, pulando em cima de pé de jabuticaba, jogando pedra em abelha, e em volta era citros, né? Então, nessa época aí, em torno de 95, 96 ali, a citricultura se fazia 2, 3 pulverizações no ano. Então, era o pomar em si, né? Era um lugar meio perigoso, porque quase toda a planta tinha abelha. Quase toda a planta tinha que tomar cuidado com cobra, porque se lançava pouco, né? Então o manejo era muito diferente. Mas aí eu fui criado no paralama do 275, né? Quem conhece o Márcio Ferguson 275, eu amava ir para a roça e ficar ali horas e horas, às vezes o dia inteiro no paralama do 275 ali, o meu pai ou roçando ou pulverizando, na época preparando terra. No entanto, o meu contato com a agricultura, né, foi muito cedo, né? Então eu adorava. Às vezes eu imaginava eu na roça ali trabalhando, então eu me imaginava no futuro querendo ser um produtor rural, né? Não um agrônomo, né?